Mas por que eu deveria fazer um ensaio sensual? Por que eu deveria ficar pelado na frente da câmera de alguém ou deixar minha namorada ou esposa fazer isso também? Essa é uma boa pergunta. Eu passo, responde, E geralmente os homens têm essa dúvida. Primeiramente, vamos por partes. Você não precisa fazer ensaio sensual se você não quiser. Essa pergunta foi feita por alguém que de cara dá pra ver que não curte muito a ideia de fazer ensaio sensual. Eu costumo dizer que o ensaio sensual é uma experiência transformadora. Isso não é clichê no meu ponto de vista não, de verdade, eu acredito nisso. Mas só vai ser uma experiência linda ou transformadora se você quiser viver essa experiência. Por exemplo, todo mundo, ou a maioria das pessoas, ama viajar. Diz que mochileirar ou fazer uma viagem XYZ pode ser transformador na vida. Mas você concorda comigo que nem todo mundo é fã, adepto de viajar? Ou de mochileirar, ou de ficar muito tempo fora de casa? Então a experiência só vai ser transformadora se para você for interessante. Então, tirar roupa na frente de um fotógrafo só vai ser interessante se você quiser viver essa experiência. Agora, por que ela é transformadora? Porque ela pode ressignificar você com o seu próprio corpo. Sim, e você pode ser visto através de um outro olhar e se perceber quão linda você é. Ou quão harmonioso você é como homem também. E ser transformador isso para você. Melhorar sua autoestima, sua autoaceitação. Pode ser um momento também muito diferente e importante, de nudez, onde você pode se despir de várias feridas, vários julgamentos, vários preconceitos, várias cicatrizes que às vezes gritam no nosso cotidiano e a gente cria armaduras para se defender no trabalho, na vida social. E essa experiência feita com um profissional capacitado para te preparar, para cuidar do momento para você, pode fazer toda a diferença. A motivação para o ensaio sensual tem muito a ver com seus porquês e não com a finalidade do ensaio em si. Tem muitas vivências que pode ser uma bobeira para o outro, ou ousado demais para o outro, ou fora de moda para alguém. Mas se tem pessoas que fazem, é porque tem um significado nisso para ela. Tem a ver com a história dela, ela se ressignifica de alguma forma. Então isso tem que ser respeitado. Então se você pensa que não tem um porquê você fazer o ensaio, tudo bem, não é para você. Mas se tem pessoas que fazem isso, quer dizer que para pessoas isso, um ensaio sensual é significativo. Mas você também perguntou sobre a sua namorada, a sua mulher. Como ninguém é dono de ninguém e as pessoas são muito diferentes uma das outras, é fundamental a gente respeitar o coleguinha do lado. Principalmente se o coleguinha do lado for nosso parceiro ou parceiro de vida, certo? Pensando assim, pode ser uma vivência que para ela ou para ele faça toda a diferença. Tem um porquê. Muitas vezes, trabalhar nossa nudez, nos mostrarmos num ambiente respeitoso, cuidadoso, preparado para a gente, trabalha muitas feridas, cicatrizes emocionais importantes na nossa vida. Porque a gente vive num mundo muito competitivo, de muitas aparências, que poucas vezes a gente se olha, se observando em essência, se observando como a gente está sentindo algo. Geralmente a gente se olha no espelho, por exemplo, se a gente está bonita para um outro ver, se a maquiagem está impecável, se a roupa está alinhadíssima para uma entrevista profissional e assim por diante. Então quando a gente dá uma pausa nessa loucura do dia a dia e tem um momento despido dessas expectativas, desses julgamentos, é leve, é diferente. E esse silêncio desse momento pode ser perturbador para alguns e pode ser transformador para outros. Muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto nesses momentos. Eu, particularmente, já fui fotografado nu. Foi uma experiência inicialmente muito complicada. Em outro vídeo eu vou falar em detalhes como foi para mim e como isso me modificou enquanto homem. Só que ter passado por essa experiência e outras experiências ligadas à nudez, a me despir literalmente, e essa tirar a roupa valer pro lado emocional, espiritual e assim por diante, me modificou enquanto homem. Então, essa é uma das razões que eu acho uma das razões principais de se fazer ensaio sensual. O que ele significa para você. Isso depende muito da coleguinha do lado de cada pessoa. Por isso que não é legal você julgar quem faz, quem quer fazer, e não tirar seu apoio ou criticar caso sua parceira de vida queira fazer, que pode fazer toda a diferença para ela. E por sua vez, te beneficiar, cara. Com uma mulher muito mais compreendida das suas próprias sensações e se sentindo muito mais bonita. Porque uma mulher segura também fortalece a tua relação. Acredite, não tenha receio disso. Esse receio chama-se insegurança. Então, eu já falei aqui da experiência
da importância delas e se é ou não aplicado para você. E falo muito desses porquês, porque eu acho que é o fator primordial de se fazer ou não ensaio. E também de investir em qualquer outro tipo de vivência ou experiência. Particularmente, eu acho muito mais interessante a gente viver algo do que termos algo, comprarmos algo. Porque a gente compra alguma coisa que qualquer um tem acesso, basta ter dinheiro e comprar. Quando a gente vive algo, isso tem um acesso, uma relevância, um significado muito único para cada um de nós. E o acesso a cada coisa depende muito do que você se permite viver. Então é um processo. Pessoas que têm acesso a muitas coisas, elas começaram se permitindo viver pequenas coisas, até eles chegar lá. E para mim, particularmente, é algo que eu valorizo muito. Mas isso é de pessoa para pessoa. Por último, uma das razões de você fazer um ensaio sensual é as fotos em si. Você pode ter fotos lindas, num ambiente todo preparado para você, e rever essas fotos por 10, 20, 30, 50 anos à frente. Talvez quando chegar lá você vai querer ter tido essas fotos para relembrar da mulher, do homem que você foi. E vendo essas fotos num ambiente preparado para você, um dia muito legal, vai ser revisitar um momento lindo na linha do seu tempo. Como as fotos congelam momentos, você pode eternizar suas histórias, seu corpo e também ressignificar suas marcas e cicatrizes no ensaio sensual, se for preparado para você como você merece vivê-lo. Então, se você deve ou não fazer um ensaio sensual, para um pouquinho e escuta como você se sente ao pensar nessa possibilidade. A resposta está aí, nesses porquês.